Vamos lá. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar de novo aqui com vocês. Semana passada a gente teve um imprevisto, né? Uma situação ruim, bem chata para mim. Minha filha não estava bem, né? E aí eu tive que a gente, né, teve que comunicar aí e cancelar a aula, tá? Peço desculpa para vocês, porque eu sei que vocês se prepararam, mas é porque realmente não dá. Mas já melhorou, não posso dizer que está 100%, mas já está bem melhor e vai dar tudo certo, tá bom? Tudo bem com vocês? Certinho? Tá, abrir o chat aqui, porque eu não estou vendo nada. Beleza. Aí, boa noite, então, para todos vocês. Vamos lá. Antes de começar a aula de hoje, que eu não vou fazer uma aula de correção, que eu acho que seria injusto com as pessoas que fizeram corretamente e que souberam fazer a questão do simulado. Então, eu não vou fazer uma aula de correção. Eu acho que, sei lá, temos conteúdos ainda a ser tratados. Talvez a gente possa vir a corrigir o simulado numas próximas aulas aí antes da prova. Se sobrar tempo, a gente faz isso. Mas, no modo geral, a gente ainda tem alguns conteúdos importantes para serem tratados. E hoje, na verdade, semana passada, era para eu ter dado geometria plana e hoje começar a geometria espacial. Eu fiz uma aula, um aulão, que é plana e espacial junto, para hoje. Vamos ver se eu consigo dar tudo. Se eu não conseguir falar de tudo, ou ficar muita coisa, né? Aí o que acontece? Eu divido, entendeu? Mas, no modo geral, a gente vai falar sobre os dois logo hoje. Para a semana que vem, a gente ia falar de um outro assunto. E aí vocês meio que não perderem, né? Mas eu gostaria de pontuar algumas coisas importantes sobre o simulado, né? A primeira coisa é o seguinte: o simulado foi enviado para vocês, assim, em PDF, e aí tinha a questão em cima, e aqui tinha um espaço para que vocês fizessem a solução. Aí, como foi em formato de formas, eu não entendo muito bem como que chegou para vocês, mas eu sei que foi em formas, né, e vocês iam respondendo. Qual o seu nome, número de telefone, e-mail, aí botava quem vocês conheciam, né? Tipo, eu, a Isabela, da equipe, quem vocês conheciam e tal. Teve gente que botou, enfim, foi respondendo lá. Aí chegou na hora de fazer o simulado, teve gente que eu não sei de outras matérias se era possível isso, mas eu quero dizer que, por exemplo, não estou menosprezando ninguém, nem falando nada de ninguém, mas eu estou dizendo assim, explicando, né? Por exemplo, história. História é mais texto, né? Você vai, na prova discursiva, você vai escrever a sua resposta, e é texto. Então, você escrever no simulado, no Forms, é uma coisa possível, né? É possível de correção. Agora, como que eu corrijo um cálculo, entendeu? Ou uma resposta sem cálculo, entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Quem me enviou o simulado foram 4 pessoas que eu vi. 4 pessoas me enviaram o simulado só com resposta no Forms. Essas pessoas vão ficar com 0. Ah, professora, mas estava certo. Beleza, mas aí você teria que ter mandado as fotos ou PDF para eu poder ver como foi o seu desenvolvimento, porque o simulado nada mais é do que a oportunidade da gente ver como que você está respondendo à prova para
no dia não ter nenhuma surpresa, entendeu? Então, tipo assim, eu precisava ver como você está respondendo. Por exemplo, teve a número 1, por exemplo. Era um pão, 2 iogurtes e 3 frutas, se eu não me engano, a resposta. Entendeu? Quem colocou só isso e não colocou desenvolvimento, não ganhou o ponto todo. Quem colocou um desenvolvimento ali de como era para fazer, mas não desenvolveu, também não ganhou o ponto todo. Entendeu? Quem desenvolveu um sistema, porque era para fazer em formato de sistema. Era um sistema com 3 equações em que você precisava fazer pelo modo da substituição. Entendeu? Então, assim, por exemplo, essa outra questão aqui. Teve uma pessoa que no próprio na própria foto, né, no próprio PDF, me perguntou, professora, mas como que eu responderia isso se caísse na prova? O que você tinha que fazer? Você tinha que pegar e fazer os cálculos de todos, entendeu? E colocar ali quem era o maior, qual é a maior densidade demográfica, né? E qual era a menor, entendeu? Então, assim, aí teve gente que fez o cálculo certo, mas na hora da resposta colocou a resposta errada. Aconteceu, gente. Então, assim, eu preciso de desenvolvimento correto, de desenvolvimento completo e de resposta. Tá? Professora, mas como que eu vou desenvolver? Fazendo literalmente a densidade demográfica não é calculada através de número de habitantes sobre divisão, a área, a área territorial. Então, faz a conta de divisão de 1 por 1. Depois você circula, marca, puxa uma seta, faz qualquer coisa e diz: esse daqui é o maior, esse aqui é o menor. Era isso a resposta. Mas você precisava fazer isso. Ah, professora, mas aí é muito simples e eu achei que, tipo assim, só eu colocar maior e menor tá resolvido. Não, o avaliador quer ver se você sabe fazer conta de divisão, como que você organiza a sua conta, entendeu? É isso que o corretor, o avaliador quer ver, entendeu? Então, você precisa desenvolver. Ele não pode achar que, tipo assim, ele já sabe a resposta, eu sei que ele sabe, e ele tem que saber que eu sei também. Não, entendeu? Você tem que provar para ele discursivamente que você sabe a resposta. Essa daqui eram 2 perguntas. Gente, tem um I ali, ó. Calcule f de 4. Entendeu? Para calcular o f, o x na função, o x valendo 4. Depois era para você determinar quem era o conjunto A. Ali tem o conjunto B, não tem o conjunto A. Você precisa determinar quem era o conjunto A. Como que você vai determinar? Você vai fazer cálculo. Você vai substituir toda a equação que está ali, x2 menos 2x, pelos valores de B. Entendeu? Igual a menos 1. Aí descobre quanto que é o valor, o outro valor. E aí o valor de x. E automaticamente você vai fazer o quê? Vai colocar o conjunto A. Vai montando o conjunto A. Nessa daqui, era para você calcular P de x maior do que 0. E aí você tinha que também, primeiro, calcular x valendo 2, porque, né, ele bate aqui no gráfico, ó, passa pelo. É um dos pontos do gráfico. Aqui também muita gente errou, gente. Muita gente. Conta de multiplicação boba, sabe? Substituir valores. Bobeira, sim, mas muita gente errou, falta de atenção mesmo. Pressa, não sei.
Nessa daqui era também, um sisteminha, mas esse sisteminha era para vocês pegarem rapidinho, resolvia e descobrir os valores. Teve gente que, assim, a maioria colocou assim de maneira correta, entendeu? Só acho que uma pessoa até agora que eu corrigi metade dos simulados, né? Não corrigi todos ainda, mas metade, assim, acho que só um até agora só colocou o valor sem botar o desenvolvimento. O restante a maioria colocou. Quem fez, né? Isso daqui também era tranquila. Teve gente que não. Muita gente não fez essa questão. Essa daqui já era um pouquinho mais difícil, mas tinha a letra A e a letra B. Teve gente que calculou a letra A, beleza, e teve gente que não calculou a letra B. Tudo bem, mas, tipo assim, tinha letra A e letra B, era para calcular os dois. Nessa daqui, também muita gente errou por causa de aproximação. Gente, olha, por exemplo, aqui dava uma dízima periódica de 1. Deixa eu escrever aqui. 1,333. Se eu não me engano, é isso. Agora eu lembro. É isso daqui. Um 1,13333. Entendeu? Aí o que acontece? Você tinha que somar 2 vezes esse valor. 2 vezes esse valor dá 2,26. Aí você somava com mais 22, que é o que você já tinha ali no gráfico. Dá igual a 24,26. Aí é 6,666 e tal. Teve gente que, tipo assim, arredondou, entendeu? Mas, tipo assim, gente, dica, entendeu? Não arredondem a conta se não tiver, assim, pedindo para você arredondar, entendeu? Quando tem alternativa, você vê ali se é para você arredondar, se é para você simplificar, você consegue perceber, entendeu? Mas, tipo assim, se não está pedindo nessas contas discursivas, deixem assim, não arredondem, tá? Teve gente arredondando para 24,3. Aí, tipo assim, você pode me perguntar, professora, mas o avaliador vai tirar meu ponto, ele não vai ver e tal. Tipo assim, se tiver muito bem explicado, você teve uma pessoa aqui até agora que colocou, tipo assim, colocou esse valor e aí do lado colocou assim, 24,3. Beleza. Essa pessoa mostrou que chegou nesse valor, que era o valor que precisava chegar da resposta da questão. E aí colocou aproximado embaixo. Entendeu? Mas quem colocou já direto o aproximado, eu acho que você vai perder ponto. Eu tenho quase certeza disso. Entendeu? Então, assim, você não pode arredondar as coisas sem mostrar por que você está arredondando e o que você está arredondando. E para finalizar essa parte, né, essa questão também tinha letra A e letra B, e era para você dizer qual era a variação do produto B, entendeu? Nas lojas, né? Então, qual era a variação? Ela ia o produto B ia de quanto a quanto. Oi, tudo bem? Sem problema. E o B era para você dizer qual era o valor do produto A nas 3 lojas, entendeu? Então, assim, tinha 2 respostas, tá? Então, assim, cada questão valia 2 pontos. Até agora, já corrigi metade. Ninguém gabaritou. Não temos a dizer que não tem nenhum próximo, mas assim, próximo a
mais de 15 não temos, entendeu? Ainda, né? Espero ter. Então, assim, quero alertar vocês. Vocês vão receber toda a correção, tudo direitinho ainda, tá? Fiquem tranquilos, vão receber. Eu vou pedir para depois a Pri no grupo, mais para frente, tá, Pri? Não é agora, não é hoje, não é nesse momento. Mas mais para frente, a gente vai perguntar para vocês se vocês querem a correção ao vivo na aula do simulado. Se vocês quiserem, aí eu vou pedir para a Pri fazer uma enquete lá e aí ela vai colocar, se vocês votarem que querem, uma das nossas aulas vai ser a correção completa do simulado, explicando cada uma das questões e tal. Posso até trazer outras questões novas, similares e tudo. Mas, assim, eu queria chamar a atenção, assim, não tem como voltar, quem entregou, entregou, quem não entregou, né, não vai entregar mais, já foi, já passou. Mas, assim, eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Não acharem que, tipo assim, eu fiz um cálculozinho lá e eu montei mais ou menos a questão e não desenvolvi, tá tudo certo. Não está, tá? Ele quer desenvolvimento e nessa questão de aproximação. Tá claro? Alguém tem dúvida? Abre o microfone, fala comigo. Esse é o momento. É importante, tá? Tirar dúvida, falar o que vocês acham sobre o assunto para a gente, né? Falar sobre isso e depois a gente vai para a aula. É muito importante, tá? Esse é o momento. Vocês estão tendo a oportunidade de tirar as dúvidas de vocês, de acertarem para na hora errarem agora, como já ouvi até nas aulas do Enem e tal, errar agora para na hora da prova de verdade vocês não errarem. Alguém tem dúvida? Você achou, João? Questões anteriores da UERJ. Mas, gente, a questão anterior. Todas as questões eram questões anteriores da UERJ. Eu acho que eu não coloquei aí, mas depois eu mando para vocês. Vou pedir para a Pri, vou postar lá, que eu estou pedindo muita coisa para a Pri. Vou postar lá, eu mesmo posto. Mas, gente, a questão 2, por exemplo, era uma questão super fácil. A questão também 3 era uma questão super tranquila. Tem questões fáceis também. Eu concordo com vocês que, por exemplo, essa questão aqui era uma questão mais difícil, entendeu? Era uma divisão de polinômios, entendeu? Tipo assim, era mais difícil mesmo. Foi um assunto que a gente deu, mas era uma questão mais difícil. Mas, por exemplo, a questão 2, 3, a questão 5, que apesar de ser uma matriz, era só substituir os valores. Então, ouro valia 3 pontos. Então, era substituir os valores. 97 vezes 3 80. Peraí, que eu estou enxergando o que está escrito aqui. 88 vezes 2, 52 vezes 1. E a questão da proteína, que era número 1, também não era difícil, mas mesmo assim, como era sistema, eu nem quis colocar que era fácil. Mas, tipo assim, a questão 2, a questão 3, a questão 5, entendeu? Era uma questão muito tranquila, gente. Aqui, ó, 6x está em cima e está embaixo. Então já está dizendo quanto que vale cada um. E aí é como se o 6x sumisse da questão. Você pegava, resolvia aqui, entendeu? O valor, enfim, substituía, entendeu?
Não era uma questão difícil, mas assim, a gente pode trabalhar para a gente poder fazer. Eu acho que essa daqui, por exemplo, era uma questão mais dificilzinha, de matriz, e era uma questão mais difícil, entendeu? Para fazer, para matar ali a questão. Teve gente que eu vi que tentou fazer, mas deu ruim, assim, não conseguiu. Tudo bem. Essa daqui eu até entendo. Agora, essa 9, gente, essa 9 era muito fácil. Então é isso. Ficou claro? Mais alguém quer falar alguma coisa? E eu não tô falando, tipo, muito fácil porque, tipo, eu sou professora e eu sei responder. Eu tô falando fácil porque era nível de questão mesmo, tá? Eu posso colocar lá, como eu disse, eu posso botar quais eram, da onde eram cada uma das questões, entendeu? De quais anos eram, e do lado tá escrito o nível de dificuldade. Baixo, médio, alto e tal. E aí vai estar lá do lado. Tipo assim, considerado pela UERJ, pelos corretores, fácil, médio ou difícil. Tá? Não é por mim. É considerado. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só um minutinho que eu vou dar um recado aqui. Desculpa, gente. Fui ali dar uma olhadinha na minha filha. Vamos lá. Começando, então, o assunto da aula de hoje. A gente vai falar sobre conceitos primitivos, né, em geometria plana. Falaremos sobre ângulo, perímetro, área, volume e umas resoluções de exercício. Lembrando que a gente vai passar por algumas coisas um pouquinho mais rápido, porque são assuntos bem batidos mesmo e tal. Mas se vocês acharem que tem que dar uma paradinha, dar uma atenção, aí vocês vão me pontuando, tá bom? Vão pedindo para eu desacelerar e tal, porque, tipo assim, a próxima aula, que é a parte 2, que eu não sei se vai dar para a gente trabalhar completamente hoje, que é a geometria espacial, e que aí eu acho que é um pouco mais, né, complexa, talvez a gente não ande tão rápido. Tá claro isso? Alguém tá com dúvida? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre ponto, né, em geometria plana, a gente está falando de uma forma que não tem dimensão, né? Então ele não tem tamanho e que é um objeto adimensional, que é quando a gente não sabe o tamanho, né? E que é um uso muito importante, por exemplo, nas localizações geográficas. A gente sempre representa por uma letra maiúscula do alfabeto do nosso alfabeto. Então, é sempre representado pela letra A, B, C, né? Geralmente a gente utiliza essas letras para representar ponto, ok, gente? As retas é um conjunto de pontos e elas não fazem curva. Então, por exemplo, ali onde tem uma curva, né? A gente vai dizer que isso não é uma reta. Reta não tem curva, ok? E é formado por infinitos pontos. E elas são infinitas para as duas direções, né? Então não tem começo nem fim, não sabemos nem onde começa nem onde termina.
A gente representa as retas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Geralmente utilizamos as letras R, S, T, U, V, tá? Essas são as letras que a gente mais utiliza para representar retas, ok? Sempre minúsculos. Plano é o conjunto de retas alinhadas, né? E também é um conjunto de pontos, porque se a gente tem um conjunto de... Se o conjunto de uma reta é um conjunto de pontos, automaticamente, se um plano é um conjunto de retas, então a gente tem um conjunto de pontos também. Tá claro isso? É sempre representado por uma letra minúscula do alfabeto grego. Não é do nosso alfabeto, é do alfabeto grego. Então, a gente vai ver aqui, ó, uma letrinha que é o alfa, ok? Bem aqui no cantinho. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Estão vendo aqui? Beleza. Aí a gente tem agora o espaço. O espaço é o conjunto de todos os pontos. Então, figura geométrica é todo e qualquer conjunto de pontos, ok? É uma figura geométrica. Aí existem figuras geométricas planas e espaciais, ok? Figuras planas é quando o conjunto de pontos considerados está situados em uma superfície plana, tá? E espacial quando está numa outra superfície. Depois a gente conversa sobre isso. Vamos continuar no plano aqui. Quando a gente fala sobre figuras geométricas planas, a gente tem o círculo, a gente tem o triângulo, o retângulo, o quadrado, o losango, o paralelogramo, o trapézio, o pentágono, o hexágono e todos os outros polígonos de infinitos lados, né? Aí a gente vai ter aqui, ó, aquela gradezinha que a gente sabe que é o nome de cada um dos polígonos. Então, por exemplo, um lado não existe polígono. Dois lados também não existe. 3 já é um triângulo, quadrilátero, 5 pentágono e assim sucessivamente. Aí a gente tem até o 20, que é o icosságono. Certo, gente? A gente tem algumas informações, né, sobre o círculo. Por exemplo, a gente tem arco, semicírculo, que é a metade de um círculo. A gente também tem triângulos, também informações importantes, que é uma caracterização através dos seus ângulos ou dos seus lados. Então, por exemplo, a gente vai se aprofundar em triângulo numas próximas aulas aí para frente, que a gente vai ter uma aula de triângulo, mas só já recapitulando, quando a gente fala de triângulo, a gente tem uma classificação referente aos seus lados, que seria equilátero, isósceles e escaleno, e a gente também tem referente aos seus ângulos, que seria acutângulo, retângulo e obtusângulo. Certo, gente? Quando que é um triângulo equilátero? Quando todos os lados são iguais. Quando que é um triângulo isósceles? Quando 2 lados são iguais e um só é diferente. Quando que é um triângulo escaleno? Quando os 3 lados são diferentes. Quando que é um triângulo acutângulo? Quando todos os ângulos são ângulos agudos, certo? Menores do que 90 graus. Quando que é um triângulo retângulo? Quando possui um ângulo que é reto, um ângulo de 90 graus. E quando que é um triângulo obtusângulo? Quando tem um ângulo obtuso, né? Maior do que 90 graus e menor do que 180. Tá claro, gente? Alguém tem dúvida? Figuras geométricas espaciais. Quando o conjunto de pontos considerado está numa superfície não plana, tá? Então, quando não está numa parte, não está no plano, a gente diz que a gente tem uma figura geométrica espacial. Então, a gente vai ver
aí as figuras que são figuras não planas, né? Espaciais, que seria o paralelepípedo, o cone, o prisma pentagonal, o tetraedro, a pirâmide, o cilindro, o prisma triangular, a pirâmide pentagonal e assim sucessivamente. Sobre ângulo. Ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Então, por exemplo, aqui é uma origem, né? Aqui é uma origem, beleza? E aí, aqui saem duas semirretas, porque a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. Então, essa reta aqui, ó, ela vai embora. E essa outra aqui também vai embora. Mas a gente sabe que ela começa aqui. Esse encontro entre elas duas forma uma abertura. Essa abertura chamamos de ângulo, né? O grau é o arco em que corresponde a 1 sobre 360 da circunferência. E o grado é um arco que corresponde a 1 sobre 400 da circunferência. Radiano é o arco cujo comprimento é igual ao raio da circunferência que o contém. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma circunferência, aqui é o 0, aqui é o 90, aqui é o 180, aqui é o 270, aqui é o 360. Certo, galera? Aí, a gente tem aqui, ó, π sobre 2 rado, né, que é o comprimento igual a um raio, ok? Então, a gente tem aqui, ó, π sobre 2 rad. A gente tem radiano, né? A gente tem π radiano. A gente tem 3π sobre 2 radiano e a gente tem 2π radiano, certo? Aqui a gente tem uma foto, né, do RG, e a gente vê que é uma foto 3x4, que a gente fala, né? Que é uma foto que tem 3 centímetros de comprimento e 4 centímetros de altura. Então, 3x4, né? Quando a gente quer calcular o perímetro, a gente faz o quê? A soma de todos os lados de uma figura geométrica plana. Então, a gente vai somar 3 mais 3 mais 4 mais 4, que dá igual a 14, certo? O perímetro nada mais é do que 2 vezes o comprimento mais a largura, né? E horizontalmente. E verticalmente é 2 vezes a base mais a altura, ok? Qual é a diferença de circunferência e círculo? A circunferência é o lugar geométrico dos pontos de um plano. Então, eu sempre digo que, tipo assim, o círculo é a parte plana, é a parte que está ali reunindo informações dentro dela, o círculo. A circunferência é só o arco, é só o contorno, ok? O número π. Número π a gente sempre conhece, né, como 3,14. No entanto, na verdade, ele é um número infinito que a gente não, né? Ele é infinito, então ele é muito grande, ele não termina aqui, mas ele vai, ó, 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, e assim, ó, sucessivamente, tá? Então, a gente utiliza
maioria das vezes 3,14. Mas só é para utilizar 3,14 se na questão tiver escrito use π igual a 3,14. Se não tiver escrito, é para deixar o π lá, ok? Não é para substituir. Ou também, no máximo, né, se você quiser muito, tiver um toque lá e quiser muito substituir, você vai colocar do lado lá uma frase bem destacada. Usei o π igual a 3,14. Tá? Para poder demonstrar o porquê que você está dizendo que o cálculo tem aquele valor. Porque você utilizou esse valor para o π. Tá claro isso, gente? Aproveitando para falar sobre a discursiva. Sobre a questão de você aproximar e tal. Então, aí a gente vai falar sobre área. Área de por exemplo, né, da foto lá 3x4, é um retângulo, né? Porque tem uma medida aqui na base e tem outra medida na altura. Então, a gente diz que é base vezes altura, né? Essa é a fórmula de área. Mas a gente tem várias fórmulas para calcular dependendo da figura. Então, por exemplo, se é um triângulo, é base vezes altura dividido para 2. Se é um retângulo, é base vezes altura. Se é um círculo, é π vezes r, que é o raio, ao quadrado. Se é quadrado, a gente vai falar que é lado vezes lado. Se é um losango, a gente vai dizer que é diagonal maior mais diagonal vezes diagonal menor sobre 2. Se é um trapézio, a gente vai dizer que é base maior mais base maior vezes a altura dividido para 2. Certo? Então, é muito importante saber. Porque pode acontecer, tipo assim, não vai cair uma questão como essa daqui agora, que eu estou pedindo para vocês. Determine o perímetro e a área de cada uma dessas figuras. Não vai cair uma questão assim, mas vai cair uma questão em que você tem uma figura geométrica em que você vai ter que calcular a área para você calcular uma ou outra informação, tá? Então, depois eu vou pegar uma lista, vou mandar uma lista para vocês relacionados, né, a como que cai geometria plana e geometria espacial na prova discursiva, tá bom? Vocês vão receber esse material aí. Sim, é o comprimento da circunferência. Muito bem. Que é a mesma coisa que perímetro, né? Que é a soma de todos os lados. Muito bem, João. Vamos lá, gente. Estou esperando vocês fazerem essa, tá?
Se alguém tiver dúvida, fala, tá, gente? Isso, Andresa. Como não está dizendo para substituir, deixa o pi aí, tá bom? Isso mesmo. Ó, triângulo equilátero. Nossa, os mosquitos estão me matando aqui. Ó, fui pegar para me ajudar.
Isso, Andresa, vamos lá. E aí, gente? Foi? Botou hexágono. Posso mudar? Faltou o paralelogramo, faltou o losango. Posso mudar, gente? E aí? Tô indo, tá? Por causa da hora. Então, o triângulo, o trapézio, a área. Algumas respostas aí, né? Passar um pouquinho rápido. Ah. Ó, o losango seria diagonal maior vezes diagonal menor de 28 dividido para 2. Isso seria a área, né? Então seria 4 vezes 7, 28 dividido para 2. Daria 14. Isso é a área. Vou avançar, tá, gente? Então, quando a gente fala sobre volume, a gente tem que calcular como se fosse um pedacinho, né? Aqui, ó, do volume, né? Do sólido inteiro. Então, ó, a gente vai dizer que volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Eu sempre falo que volume são 3 dimensões, 3 valores. E área são sempre 2, certo? Ou então você pode pensar também em volume como a área, né, da base vezes a altura. Então você vai calcular a área da base ali que você já calculou e depois multiplica pela altura, tá? Da figura que você estiver calculando. Aí a gente vai ter aqui, ó. Se a gente tem um cubo, por exemplo, a gente tem um cubo.
Qual é a área desse cubo? É 6 vezes A ao quadrado. Né? Aí, qual é o volume? O volume é o A, que é essa medida, elevado à terceira potência. Tá? De um paralelogramo. Desculpa, do paralelepípedo. De um paralelepípedo, a área vai ser 2 vezes o AB mais o AC mais o BC. E qual vai ser o volume? O volume vai ser o A vezes o B vezes o C, as três medidas multiplicadas. Qual é a área de uma pirâmide? A área de uma pirâmide é a área da base mais a área da lateral. Né? E qual vai ser o volume? Vai ser 1/3 da base vezes a altura. Ok? Aí, essas fórmulas de volume também precisam ser calculadas. Aí, a gente tem agora do cilindro, né? Que é πr2 vezes a altura. E a gente tem também do cone, que está até escrito algumas palavras erradas, tá? Mas é porque essas tabelas a gente pega já feita, aí é difícil da gente modificar essas palavras. Então, é um cone, né? Tá, cone. E aí você vai ter volume é igual a π vezes r ao quadrado, vezes a altura dividido para 3. E esfera vai ser 4/3 vezes o π vezes o r ao cubo. Ok? Ele pede para você calcular os valores aí, ó, determinar os volumes, utilizando as fórmulas anteriores. Então, a gente tem um paralelepípedo, que a gente tem 5, 6 e 7. Então, é só multiplicar esses três valores, né? 5 vezes 6 vezes 7. Do cone é π r ao quadrado vezes a altura dividido para 3. Certo? Ó, π r ao quadrado vezes a altura dividido para 3. E da esfera? 4/3 vezes o π vezes o r ao cubo. Ok, gente? Olha a esfera aqui. A gente tem uma pirâmide, a gente tem cubos, né? E a gente tem o cilindro. A pirâmide é 1/3 da base vezes a altura e do cubo é o A ao cubo, ok? Olha as respostas aí. Aqui a gente tem uma questão do Enem que eu deixei, gente, mas a gente não vai. Tem até a solução já do lado. É só uma questão para vocês verem, né, a maneira que é cobrada no Enem, né? Eu vou trazer a lista para vocês na UERJ, tá? Essa também é uma questão do Enem, uma questão, inclusive, que a gente fez em sala de aula com o pessoal na época, nos dias lá do Enem. E agora a gente tem um problema que não é do Enem, é um probleminha para a gente calcular o volume. E aqui a gente vai calcular dois volumes, né? A gente vai calcular um e depois a gente calcula o outro menor para retirar, né? Subtraindo, porque isso daqui é vazado, né?
Aí a gente tem uma outra questão. Ó, tá vendo? Subtrair o volume de um menos o outro, e aí a gente tem o resultado aí embaixo. Olha aí o resultado. Vocês estão acompanhando? Tá rápido? Como que dá para vocês? Ó, essa continha aqui é uma continha muito importante. Muita gente erra, tá? Precisa saber fazer. Se tiver que substituir por 3,14, andar com a vírgula, acrescentar os zeros, tá? Fazer a conta dos números, tem que. Tudo isso tem que estar lá, demonstrado, tá, gente? Ó, isso daqui é o estilo de questão que pode vir a cair na UERJ, por exemplo, e que vocês precisam desenvolver desse formato aí, ó. Mostrar quais são as fórmulas que você vai usar, mostrar os valores de cada uma, depois fazer a subtração e depois fazer a multiplicação do π. E aí bota o resultado final, bem bonitinho aqui, igual tá aqui. Alguém tem dúvida? Estou chegando ao final da aula 1, da parte 1, indo para a parte 2. Alguém tem dúvida? Beleza. Ó, estamos indo na parte 2. Professora, mas você passou muito rápido, algumas questões a gente não fez e tal. Sim, é porque, como eu disse, são questões do Enem, questões que vocês não vão, né? Não é a maneira que é cobrada, tem alternativa e tal. E mesmo assim, eu vou passar uma lista para vocês mais especializada, né? Do que pode vir a cair na UERJ para vocês, tá bom? Então, fiquem tranquilos, tá? É mais para vocês verem o modelo de como pode ser cobrado. Do assunto mesmo. Vamos lá. Nessa próxima parte, a gente vai ter poliedros, corpos redondos, relações de Wheeler, planificação, vai ter pirâmides e vai ter resolução também de problemas. Poliedros. Quando a gente fala sobre poliedros, a gente está falando, e a gente geralmente lembra de algumas obras, né, de arquitetura, de obras de arte, que nos mostra nessa relação que a gente estudada, né, com a geometria. Aí a gente vê aqui, ó, Louvre em Paris, a gente vê o Museu de Arte em São Paulo. E muitos desses objetos são encontrados no nosso cotidiano. Né? Por exemplo, o cone a gente vê na casquinha de sorvete. O paralelepípedo a gente vê tanto no micro-ondas quanto numa caixa de presente. O globo, né, a gente vê a esfera. E a latinha de atum, a gente vê um cilindro ali, pequenininho, baixinho, mas é um cilindro, né? A latinha também as latas, né, no modo geral, tanto de leite em pó, quanto de... Tá bom, Andresa, vai com Deus. Tanto as latinhas, né, de leite em pó, de leite condensado, de milho, enfim, de tantas outras coisas. Então, os sólidos mais simples pode ser dois tipos, né? Tem os poliedros, que a gente diz que são várias faces, né? Poli significa vários e edro significa faces. Então, é quando a gente diz que é um
uma figura geométrica que tem muitas superfícies e essas superfícies são polígonos. Podem ser triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos e assim sucessivamente. E aí, quando eles têm muitas faces, a gente chama eles de poliedros, ok? Quais são os elementos de um poliedro? A gente tem faces, arestas e vértices. Quem são as faces? As faces, a gente sempre fala, a face. É o que está como se fosse a parede. Okay? Quem são as arestas? As arestas são as linhas. Ok? As linhas que vão ligar ali. E quem são os vértices? São os pontinhos. Sabe? Esquinas de cada um do poliedro. Ok? Cada vértice de um poliedro é um ponto comum a 3 ou mais arestas, tá? Então, por exemplo, cada vértice, olha uma vértice aqui em cima. Essa vértice está ligada a várias arestas, ó, 1, 2, 3 lá atrás e mais a daqui do lado. Então, 4 arestas, tá? Então, sempre está ligada a 3 ou mais arestas. E cada aresta de um poliedro é um segmento de reta determinado pela interseção de duas faces. Então, por exemplo, ó, cada uma das arestas é um ponto de interseção, quer dizer, liga essa face com essa outra face aqui, ok? Pelo menos duas, né? Pode ter mais. Tá claro, gente? O que é uma região convexa e uma região não convexa? Convexa é quando a gente traça uma reta, um segmento de reta, e esses dois pontos ficam dentro da figura, tá? Então, a gente tem uma região convexa ou um poliedro convexo. O que é o não convexo? É quando ele é vazado. Então, quando a gente traça a reta, o segmento de reta, não fica dentro, ó, igual aqui. Aí a gente chama de côncavo, ok? Que são poliedros convexos e poliedros não convexos? Que eu acabei de falar, né? A gente traça uma reta e não fica dentro da face ali, dentro do poliedro. O que são corpos redondos? Corpos redondos são figuras sólidos geométricos cuja superfície tem ao menos uma parte que não é plana, que é arredondada. Então, pelo menos uma parte, tá? O exemplo aí do cilindro, a parte superior e inferior é arredondada. Ou, por exemplo, do cone, só a parte de baixo é arredondada. Da esfera, toda ela. E do tronco de cone, que é a parte da base, né? Elas são arredondadas. O que é essa relação de o L? Eu nunca sei falar outra língua, gente. Tem uma dificuldade absurda. D menos A mais F é igual a 2. Então, ele fez uma relação, né? Ele observou que cada um dos poliedros tem um número de arestas exatamente 2 unidades a menos do que a soma do número de faces com o número de vértices. Então, ele conseguiu montar essa relação, que vértice menos arestas mais faces é igual a 2, ok? E aí a gente pode brincar, né? Pode passar qualquer uma, ou vértice, ou aresta, ou faces lá para o outro lado, e fazer ali relações entre essa relação, ok? Mas essa relação aqui é bom vocês terem memorizados. Vértice menos aresta mais faces é igual a 2. Então, ele está pedindo para você determinar o número de arestas
e o número de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Se tem 6 faces quadrangulares, quer dizer que vai ser 4 vezes 6, que dá igual a 24 arestas. E se são 4 faces triangulares, quer dizer que são 4 vezes 3, que dá igual a 12 arestas. Se eu sei o número de arestas, eu consigo calcular o número de... Eu consigo calcular o número total. É só eu pegar e somar e dividir por 2, né? Então, eu vou ter o número de arestas, vou ter o número de faces e eu preciso só descobrir o número de vértices. Como que eu descubro o número de vértices? Utilizando a relação de Euler, tá? Aqui também é a mesma ideia para vocês utilizarem. Poliedros regulares. Poliedros regulares é quando a gente tem um poliedro que tem todos os lados e todos os ângulos internos congruentes. Então, todos os lados e todos os ângulos internos são congruentes, têm o mesmo valor, ok? Aí a gente vai ver o exemplo que existe só 5 poliedros regulares convexos. Isso daqui, gente, é uma informação que, assim, de verdade, vocês não vão precisar necessariamente para a prova, tá? Como vocês vão precisar da relação, por exemplo. É importante vocês saberem, terem o conhecimento, mas vocês não vão utilizar essa informação, tá? Por exemplo, não precisa gravar esses nomes e nem isso, né? Mas é importante saber que existe 5 poliedros regulares convexos, ok? Agora vamos para o cilindro. Quando a gente fala do cilindro, a gente tem alguns elementos importantes, né? A gente tem um eixo, a gente tem a base, a gente tem a geratriz, a gente tem a altura. Está aqui, está escolhido. E aí a gente tem volume do cilindro e a gente tem a área da superfície, né? Para vocês saberem calcular a área de um cilindro. Isso daqui é importante, essas fórmulas, tá? Principalmente essa. E aí ele vai fazer uma planificação do cilindro para você ver como que você está calculando. Por exemplo, quando você calcula a área da base, ele está calculando ali a área de uma base. A base é o quê? Circular, né? Então, como que você calcula uma circunferência? Então, como que você calcula a área de uma circunferência? πr ao quadrado, ok? Como que você calcula a área da lateral? Você vai pegar 2 vezes o π vezes o r, que é o raio, né? Vezes a altura, ok? E aí a área total vai ser através dessa fórmula aqui. Aí a gente vai ter o cone. O cone tem o vértice, o eixo, a altura, a base e a geratriz, né? E aí, basicamente, pensando na mesma ideia do cilindro, você também vai ter a planificação para você conseguir perceber as informações
E você vai ter as fórmulas, né, para você fazer. Então, a gente tem a área da superfície do cone reto e a gente tem a relação métrica, né? Que é. O que lembra isso daqui, vocês? Lembra o quê? Qual relação? Apagou tudo aqui, apagou aí para vocês? A relação métrica ali, ó, que eu perguntei do cone, lembra o que para vocês? Apagou aí para vocês? Aqui apagou tudo, do nada. Aí voltou. Lembra Pitágoras, muito bem. Esses exercícios estão tudo com resposta. Dificulta a minha vida. E a gente tem agora a esfera, que a gente também vai ter, ó, as informações, né, sobre a esfera. E a gente vai ter. E a gente tem a pirâmide. Os elementos da pirâmide. E a gente tem a forma. Aqui a gente tem a planificação de uma pirâmide, né? E aí a gente tem, ó, calculando a área e o volume. Vou voltar um pouquinho para vocês anotarem, porque como vocês não têm o slide agora, vocês não vão conseguir fazer exercício se vocês não tiverem anotado, né? Então, eu vou voltar aqui um pouco para vocês anotarem essas fórmulas aqui importantes, tá? Essa relação aqui, ó, anota a relação. Quando for acabando, me fala que eu passo. Manda o joinha, porque a conversa não está aberta aqui. Lívia já foi. João também. João também. Giovana também. Essa daqui.
Quando acabar de ir, gente. Gente, espera aí que eu estou montando aqui a listinha para vocês fazerem logo, já enviar agora aqui para vocês já começarem a fazer, tá? Só um minutinho. Gente, não é fácil, não é fácil. Hoje separei 70 slides. Jurava que a gente iria passar mais tempo. Fomos rápidos. Muito rápidos mesmo. Aqui, acho que é uma boa questão para vocês. Quase acabando.
Só um minutinho. Estou botando só uma questão de múltipla escolha, o restante está tudo discursivo. Porque é o modelo, né? Que a gente precisa mais treinar, para vocês saberem fazer. Mas vocês vão usar as fórmulas que a gente trabalhou, tá? Que vocês, inclusive, estavam anotando. Vou seguir 5 questões. Vou mandar aqui. Vou mandar o gabarito no final já, por causa da hora. Mas, assim, era melhor mandar separada, né? Mas não olha, né, gente? Tenta fazer. Não olha o gabarito agora, não. Aí, dá para ver? Tá pequeno. Agora eu sei que não dá. E aí, conseguiram ver? Vê aí. Fala. E não vi, Lu. Vou voltar no slide. Só um minutinho, Lu. O cone que você quer? Esse? Aqui? Beleza. Copia aí.
Muito obrigada. Agora vamos lá. Isto. E aí, gente, conseguiu a 1? Tá achando difícil? Como que tá? Ó, a gente tem um hexágono regular, convexo, né? Porque ele tá o A, B, C, D, E, F, e está escrito em um círculo, como mostra a figura a seguir. Aí sabe-se que o raio do círculo mede 6. Então, ele pede para calcular a área destacada, compreendida entre o menor arco de AB e o lado AB do hexágono. E aí? Ai, bem rapidinho. Alguém falou alguma coisa? Não estou vendo. Conseguiram, gente? E aí?
Agora eu estou vendo o chat. Se vocês falarem, eu vou ver. É bem tranquilo fazer essa. Vocês vão pegar a área do setor circular. Então, vocês vão pegar todo a área da circunferência, que é 360, e vai dividir pela quantidade de lados que existe no polígono aí inscrito, né? Que está dentro. Qual é o valor? Qual é o polígono? Quantos lados? Era 10 pessoas. Cadê vocês? Isso. Então, 360 dividido para 6 igual a 60. Então, esse é o grau ali. Aí vocês vão pegar esse 60 e vão fazer a área lá a área que ele quer saber, né? Então, como que você vai calcular? 60 sobre 360 vezes o π vezes o 6, que é o número de lados elevado ao quadrado. Isso. Então, a primeira coisa é calcular. Ah, não consigo copiar. Aqui para o finalzinho, para mostrar a resposta para você. Tá, a primeira coisa que vocês vão fazer é calcular a área do setor circular, tá? Que foi esse 60 aí que a gente achou. Depois de achar isso, você vai calcular. Você sabe que esse lado aqui mede 6 e esse daqui também mede 6, ok? Então você consegue, ó, o lado, o ângulo, 360, que é tudo. Então, 60 dividido para 360 vezes o π vezes o lado ao quadrado. Aí vai dar 6π metro quadrado. Aí depois você faz a mesma coisa relacionado ao triângulo. Essa questão só peca um pouquinho para a gente, porque a gente ainda não viu sobre as relações, né, métricas em relação a seno, cosseno e tal, que é um conhecimento que, obviamente, vocês já devem ter por conta do ensino médio, mas ela peca para a gente porque a gente não falou disso hoje, né? Então, ela dificulta a nossa vida em relação a isso. Mas o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, né? Então vai dar 18 vezes raiz de 3, que simplificando vai dar 9 raiz de 3. Isso é a área do triângulo OAB, ok? Desse triângulo aqui. Aí depois é só você pegar a área lá do círculo, da parte do círculo, que é a área pintada aqui, menos a área do triângulo, ok? Vamos para a questão 2.
Se tiver dúvida, é só perguntar, galera. Que ajuda, galera. Nessa questão, ele fala que o tronco do cone circular reto de bases paralelas ilustradas a seguir, o raio de base menor, desculpa, e o raio de base maior e a altura do tronco medem, respectivamente, 1, 2 e 3. Então, ó, raio menor, raio maior e altura. Calcule o volume total do tronco do cone, admitindo π igual a 22/7. Tá perdido? Então, ele quer que você calcule o volume total do tronco. Total. A primeira coisa é a gente pensar sobre semelhança de triângulos, né? Porque ele fala que, ó, a medida aqui, ó, de CV, vamos ver aqui, ó, CV está diretamente proporcional a CD, ok? Assim como AV, quem é AV? AV, que é o total, está diretamente proporcional a AB, que é essa parte aqui de baixo. Então, a gente está fazendo uma relação, ó. Esse lado está para esse, assim como essa altura total está para esse daqui. Concorda, gente? Estão visualizando? Beleza. Quanto que é CV? A gente não sabe. Mas quanto que é o lado CD, que é a parte de baixo, que é o raio menor, que ele chama de raio menor? 1. Quanto que é a parte da altura total? É 3 mais o CV, que a gente não sabe quanto que é, né? E quanto que é o raio maior? É 2, ok? Aí a gente faz cruzado, vai ficar 2CV é igual a 3 mais CV. Se a gente trocar os lados das informações, a gente vai ficar CV igual a 3
é, a 3 decímetro cúbico, né? Que é o que a gente está, que é a unidade de medida. Aí tá. Depois a gente vai para o volume. Volume é o que a gente já tinha estudado, né? Que é a área lá. Então, ó, volume é igual a 1/3 vezes o π vezes o raio maior, que vai ser 2 elevado a 2, vezes o 6. Quem é esse 6, gente? Esse 6 é a soma, né? Do 3, olha, dessa altura aqui, 3, mais essa altura aqui, essa parte aqui que a gente não sabia, mas que a gente descobriu, fazendo a conta de cima. Então, aqui, total deu 6, certo? Aí, 6 menos. Aí, repete toda a informação, porque a gente está subtraindo essa parte aqui que a gente já tem colorido, ok? Dito isso, a gente substitui o valor de π por 22/7 e a gente descobre que o volume é igual a 22. Então, monta a questão aí, por favor, no caderno. Na hora de fazer, eu. Só voltar aqui rapidinho. A gente tem essa fórmula aqui do. Acho que eu prejudiquei vocês, porque eu só botei questões que tem sempre uma informação que vocês não tiveram. Isso é horrível. Depois vocês olham, eu vou colocar aqui no chat
para vocês a formulazinha, né, do volume do tronco de cone. Aí tem tipo um mapinha desenhado e aí tem as fórmulas. Assim, gente, no modo geral, vocês não vão assim, ninguém é a máquina, né? Para saber todas as fórmulas e ainda mais que você não sabe qual que vai cair na prova. Pode cair N coisas. E no modo geral, não cai coisas que vocês nunca viram, né? Vai cair, por exemplo, se vocês souberem sobre o cone, sobre o cilindro, né? Já é uma informação nova, porque a gente já utiliza muito quadrado, retângulo, esfera, então vocês já sabem basicamente muito sobre essas informações, né? Então, essas novas precisam ser vistas por vocês para ficar ali, pelo menos, no subconsciente, entendeu? Mas esse exercício eu vou mandar para a Pri, para ela mandar junto com a aula para vocês. E aí vocês têm o gabarito lá embaixo, tá bom? Pri, encerramos por aqui hoje. Não sei se seu microfone voltou, mas se não, é isso, gente. Oi, tá conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. Consegue me ouvir agora? Sim. Então voltou. Encerramos então hoje, né? Eu vou pedir para o pessoal, gente, participem da enquete. É muito importante vocês participarem da enquete que a gente coloca lá no grupo, para o planejamento mesmo da aula, tá bom? Vou pedir também para vocês comentarem o que vocês acharam da aula de hoje, tá? O grupo está Gente, aberto. eu preciso também que vocês participem da aula, gente. Para de gravar aí, Pri, para a gente poder falar disso.